O que significa a história de Jesus sem a ressurreição? Você entendeu a pergunta? Sem a ressurreição, é a vitória de Roma. Ele não seria o que é pra gente hoje. Não, se não tivesse... Ele seria um homem comum. Ele seria um profeta. Então, um profeta que foi morto por Roma como qualquer pessoa. A nossa fé se baseia na crença com certeza. Que ele ressuscitou. Sim. Sem a ressurreição, a nossa fé é vã. Vazia. Diz Paulo. E a grande questão é a seguinte. Se ele não ressurgiu, ele é mais um de uma série de líderes. A gente falou de Bar Kokhba aqui, né? Mais um de uma série de líderes que pode ter falado algumas coisas de sabedoria, ou que talvez nem tenha falado, os seus discípulos tenham lá escrito, e aí a sabedoria, na verdade, é de quem escreveu. Né? Agora, com a ressurreição, a história muda completamente, porque com a ressurreição, ele derrota o principal instrumento da pena capital de Roma, e mais do que isso. Com a ressurreição, um mundo que foi criado originalmente bom. Quando a gente olha para a Bíblia hebraica, né, a gente vê Deus criando as coisas, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Chega no último dia, viu Deus que era muito bom, tudo que ele fez. Um mundo que foi criado originalmente bom, mas que é corrompido pela crueldade que a gente coloca nesse mundo, Deus pega e fala o seguinte: não, eu estou consertando essa história e eu estou criando um novo céu e uma nova terra, com uma nova Jerusalém prometida, num mundo que é melhor ainda do que aquele mundo originalmente bom que eu criei. Remaking, versão 2.0. E eu começo a fazer todas as coisas novas, a partir da ressurreição, fazendo novo o corpo do meu filho que foi esmagado contra a cruz. Aquele que é o maior alvo de toda a crueldade que a gente colocou no mundo, eu começo a partir do alvo de toda a crueldade a reconstruir esse mundo que foi corrompido pela crueldade humana, que a gente chama na teologia cristã de pecado. Na teologia cristã a gente chama de pecado. Isso que a gente chama de pecado, a crueldade humana, a maldade que a gente perpetua um contra o outro, as mentiras que a gente conta, as falsidades nas quais a gente está envolvido, todo tipo de injustiça que a gente perpetua, tudo isso sobre ele na cruz. No terceiro dia, Jesus pega isso que foi totalmente... Deus pega tudo isso que foi totalmente destruído e reconstrói, e começa a reconstruir a partir do corpo do próprio filho. Isso na história redentiva, a ressurreição tem esse papel de nos mostrar que a gente aguarda por um mundo reconstruído, que nós temos um novo céu e uma nova terra que a gente espera para que chegue, de um mundo que foi criado originalmente bom, mas que foi corrompido, mas que a gente espera que esse Jesus com o corpo restaurado, que chorou na morte de Lázaro, ele mesmo enxugue as nossas lágrimas. E é importante... Mas eu te interrompi, o que você ia falar? O importante é o seguinte, porque você olhando para isso, uma história de ressurreição não é um negócio assim, que a gente pode dizer, agora ressuscitou, tudo bem. Então, existe um questionamento inclusive do pessoal mais cético e crítico, fala, não, peraí, Jesus não ressuscitou, né? E aí a gente vai ver que o Novo Testamento apresenta a confiança. Os discípulos, eles eram assustados e covardes, né? Fugiram. De repente, esses caras estão aí enfrentando o mundo todo. A grande diferença está na convicção da ressurreição. E a ressurreição é tão determinante que ela é o centro de tudo que vai acontecer no Novo Testamento. E a gente pergunta, mas será que esse negócio está bem contado? Então veja lá, quais são as opções, né? Se a ressurreição, por exemplo, aconteceu alguma coisa diferente, não, Jesus não morreu direito, ele teve lá uma catalepsia, depois ele levantou e o pessoal achou que tinha ressuscitado. Isso é impossível, pelo tanto que ele sofreu, não tinha condição dele levantar, e até porque a pedra que fecha o túmulo é uma pedra pesadíssima, 2 toneladas, então o fato de ter sido uma coisa assim não bate, né? Ah não, os caras foram num túmulo errado e depois então acharam que ele tinha ressuscitado. Mas nossa, eu nem tinha ouvido isso aí. Túmulo errado? Sim, erraram o túmulo. Mas Jerusalém não é tão grande assim, isso seria facilmente resolvido. E tem mais, a liderança religiosa judaica e os romanos queriam acabar com esse negócio. Então, supondo que Jesus não tivesse ressuscitado, a coisa mais simples era
trazer o corpo, tá aqui, ó. É. Para com essa bobagem, eles teriam acabado com tudo. Aí surge a última hipótese que poderia ser razoável. Né? Os discípulos Sumiram com o corpo. sumiram com o corpo. Por que essa hipótese não faz sentido? Porque você pode inventar um negócio desse para ter vantagem própria. Aí quando o cara chega para você, põe a espada no seu pescoço e diz, meu amigo, agora você vai morrer. O cara vai sustentar isso por um negócio que ele escondeu. Escondeu para quê? Então não tem lógica. Então, analisando as alternativas, nenhuma delas faz sentido. A única explicação que você tem para essa igreja primitiva explodir e ter a coragem que os caras tinham convicção que eles tinham visto Jesus vivo. E o Novo Testamento diz que ele apareceu diversas vezes. Uma vez a 500 irmãos. Inclusive, Quantas vezes ele aparece? Muitas. Durante 40 dias, algumas. Ah, é? Né? Para o apóstolo Paulo, 40 de novo, a aparição de Jesus é uma aparição real, não foi uma visão que ele teve. Aliás, é o que muda a cabeça dele. Paulo, até ver Jesus ressurreto, ele era o cara que falava assim, não, peraí, vocês estão doidos. Ele perseguia, né? Mandava matar. Vocês estão, até ele ver Jesus ressurreto, ele fala assim, peraí, vocês estão doidos, vocês estão dizendo que é Messias, um cara que o Império Romano matou. Não tem como. Paulo queria um Messias. É muito simples acabar com o cristianismo primitivo, era só mostrar. E o pessoal nunca mostrou porque e o que é fascinante é o fato de um grupinho, isso é fascinante, de um grupinho meia boca, de pessoas numa cidade que tinha a sua relevância, mas assim, para o mundo antigo, Israel era um lugar pequeno, nunca foi uma nação tão dominante assim, nunca foi uma nação dominante para valer. O que é impressionante um lugar do tamanho do Sergipe, né? Sim, o estado mais ou menos do estado, mais ou menos do tamanho do estado do Sergipe, em termos de extensão territorial, não é muito grande, né? Então, assim, você pegar esse pessoal e a partir desse grupinho de pessoas isso se tornar de tal maneira difundido a ponto do Império Romano, e aí é um processo histórico de algumas centenas de anos, mas a ponto do Império Romano chegar uma hora e falar, não, eu acho que a gente é cristão mesmo, né? Existe algum tipo de consistência para que isso aconteça. Você não consegue fazer isso. Quando você vê a história de outros grupos religiosos, não é difícil identificar que aqui você tem, né, um elemento político, financeiro que é determinante. O cristianismo primitivo, ele cresce perseguido e na espontaneidade. Só tem desvantagem você virar cristão. Entende? No mundo então, antigo só tem desvantagem. É muito difícil você entender essa realidade sem considerar um elemento fora da curva.